Graça e paz, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Compartilhem, convidem as pessoas para aprenderem um pouco mais da palavra de Deus. Façam suas perguntas, não fique com dúvidas, pois nós precisamos aprender e crescermos juntos. A aula de hoje é uma aula muito boa, pois ela fala de uma pessoa muito importante em nossas vidas, Jesus. Semana passada, Clenaldo falou sobre a Trindade, e você que assistiu a aula da Trindade, você vai pegar muito fácil essas outras lições que vai falar de Jesus, que vai falar do Espírito Santo, porque ela é um complemento daquilo que nós precisamos entender sobre a Trindade. E também depois sobre o batismo do Espírito Santo. Amém? Eu vou pedir para o Rodrigo ler o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 17. Se você não adquiriu sua revista, fala comigo depois no WhatsApp, tá? Pode ler, Rodrigo? Graça e paz. Colossenses capítulo 1, do 15 ao 17. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Glória a Deus, que coisa fantástica, falando da pessoa de Jesus. E o versículo para decorar é Hebreus capítulo 13, versículo 8, que diz: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Vamos orar? Senhor Deus, Santo Pai amado, em o nome de Jesus, que o Senhor neste momento, Deus, possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, possa nos ensinar e nós possamos compreender, Senhor, tudo aquilo que é concernente ao Teu reino, para podermos pôr em prática, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Senhor, se os Teus servos, as Tuas servas, os amigos, amigas que estarão agora se conectando para participar dessa escola bíblica, se houver alguma dúvida, que o Senhor me dê sabedoria para esclarecer. Deus, em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Essa revista é muito boa, muito boa. Hoje vocês vão aprender um pouco sobre a pessoa de Jesus. Um dos estudos mais fascinantes que podemos fazer sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo é essa revista que você está com ela em mãos. Todos deveriam adquirir essa revista, a 1, a 2, a 3 e a 4. Deixa eu dizer uma coisa para você, você estaria fazendo um curso de teologia básico, essas revistas. Aqui entendemos, entretanto, estudaremos, por falta de espaço, apenas um resumo fundamental. Então, por falta de tempo, de espaço, estudaremos só alguma coisa para que nós possamos entender um pouco mais sobre Jesus. Porque se nós for estudarmos sobre Jesus, levaremos a vida toda. E devemos estudar sobre Jesus. Tá certo? Primeiro tópico começa Cristo pré-existente. Acredito que você saiba o que é pré-existente, aquilo que era antes de todas as coisas. Por pré-existência entendemos que o Senhor Jesus já existia antes de todas as coisas criadas. E aí quando você vai lá em João capítulo 1, o versículo 1 diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então tudo vem a partir de Deus, a partir de Jesus, a partir do Espírito Santo. Nada foi criado antes deles. Ele é preexistente como Deus. João é um dos escritos bíblicos que mais falam da preexistência de Jesus. Ele é o verbo é a palavra, no grego é o logos. No grego é o logos de Deus, Jesus, o logos de Deus, que existia lá no princípio, como nós lemos lá no livro de João. Pré-existente e criador, João capítulo 1, versículo 3, tá certo? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então Jesus começa a criar as coisas. Como Deus pré-existente, Jesus é também criador ao lado do Pai e do Espírito Santo. Não podemos negar nunca isso. Isso é fundamental para a nossa vida. João enfatiza que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então tudo foi criado por Jesus, que é Deus. Também Jesus é declarado Criador lá em Hebreus capítulo 1, versículo 2. Eu vou pedir para o Rodrigo estar lendo esse versículo, embora esteja grifado um pouco o versículo. Pode ler, Rodrigo. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Está vendo? Jesus é a gênese de tudo, é o princípio, é Jesus Cristo. Você acompanhando, você viu lá Colossenses 1, 15 a 17. O tópico 2 da revista, a pessoa de Cristo. Consideremos a pessoa de Cristo. Vamos estudar por ordem sua natureza, personalidade e caráter. Então, falando da pessoa de Cristo, nós iremos ver a natureza de Jesus, a personalidade e o caráter. E eu gostaria que você que está assistindo não ficasse com dúvidas. Obrigado, Cristina. Deixa eu molhar aqui a garganta, que está um calor aqui dentro hoje. Muito bom o calor. Está muito gostoso. A natureza de Jesus. O apóstolo Paulo e João combatem ideias erradas a respeito da natureza de Jesus. Entre essas heresias estão o ebionismo, o docetismo, o arianismo e o gnosticismo. Então, João e o apóstolo Paulo, quando eles estão pregando, ensinando, eles estão combatendo algumas seitas que se introduziram dentro do cristianismo, lá no século I, século II, século IV, lá nos primórdios da igreja. Os caras chegaram e começaram a dizer algumas coisas de Jesus, e então João, Paulo, o próprio Jesus, combate algumas coisas erradas, como nos dias de hoje, a igreja precisa combater as coisas erradas. Então, quando você olha, para você entender isso, os meninos, o Rodrigo e o Germano, vai estudar bem profundo esses caras aqui. Quando você vai estudar o ebionismo, você vai ver que é um movimento cristão, e é um movimento cristão judaico, lá do primeiro século,
Então, um movimento cristão que nasce já junto com a igreja, quase. Jesus, eles dizem que Jesus é o Messias, mas eles rejeitam a divindade de Jesus. O ebionismo, além de dizer que Jesus é o Messias, joia, Jesus é o Messias, joia, mas é meia verdade, porque eles vão negar e rejeitar a divindade de Jesus e o nascimento de Jesus. Então, meus amados, minhas amadas, quando vocês verem alguém dizer algo de Jesus e depois negar, se afasta dessa pessoa, né? Mesmo com as atitudes, se afasta. Depois você vai ver o docetismo. Deixa eu ver se a Manu está online. Manu, docetismo não é de doce não, tá, Manu? Você vai ver o docetismo. O docetismo começa ali pelo século I, século II. Eles dizem que o corpo de Jesus é uma ilusão. E a crucificação de Jesus foi uma aparência. Então alguém apareceu lá e fez uma mágica. Colocando assim. Então veja, o docetismo vai dizer que o corpo de Jesus é uma ilusão. Jesus não podia ter corpo, sendo ele Deus. Depois você vai ver o arianismo. O arianismo vem lá de Ares, né? O camarada, junto com os seus seguidores, afirmam ser Cristo Eles afirmam ser Jesus, deixa eu ver se eu coloquei aqui, um intermediário. Veja, nós podemos dizer que Jesus veio intermediar o homem com Deus? É verdade, podemos dizer. Então nós poderíamos dizer que os caras estão certo? Quando eles dizem que Jesus intermedia o homem com Deus. Mas ao mesmo tempo que eles trazem essa afirmação, eles negam o caráter de Cristo. Eles negam o caráter de Cristo. E isso, ao negarmos o caráter de Cristo, como os gnósticos, não, os arianos, isso vai direto na Trindade Santa. Então veja as doideiras do que João estava combatendo. Quando você vê aí na sua revista o arianismo, você pode até, poxa vida, quantas coisas loucas, né? O arianismo, meus irmãos, é terrível os caras. Por que eles são terríveis? Porque é um movimento que eles vêm contra tudo aquilo que é Deus. Depois você tem o gnóstico, gnosis, conhecimento. E aí eles fazem uma mistura de sincretismo, uma mistura de misticismo e uma especulação filosófica, que aí nós vamos chegar até Platão. Então veja o que João, nesse texto, nesse capítulo 2, a pessoa de Cristo, ele estava combatendo esses caras, e aí nós precisamos ver como eles combateram. Jesus é Deus, declaramos que Jesus é o verdadeiro Deus, nele habita corporamente toda a plenitude de Deus, Colossenses 1:19. Então quando o cara vier com algumas besteiras sobre Jesus, veja o que a Bíblia diz: nele habita corporamente toda a plenitude da divindade. E também no capítulo 2, versículo 9 de Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível. Quando você olha para Jesus, você vê o Deus, você vê Deus. Ele é a expressão exata do ser divino, Hebreus 1:3. Ele é o verbo que estava com Deus, João 1:2. E finalmente ele é chamado de Deus, Hebreus 1:8 e 9.
quando Jesus veio ao mundo, se esvaziou do seu poder, de sua glória, de sua autoridade. Filipenses capítulo 2, do 5 ao 8. Esvaziou-se e se humilhou, mas em momento algum ele deixou de ser Deus. Jesus é homem. 1 Timóteo 2,5. Jesus é perfeito homem. É o homem perfeito. Ele se tornou homem na encarnação. O Verbo se fez carne, lá em João 1,14, e habitou entre nós. Glória a Deus. Ele nasceu de mulher, em carne e osso. Lucas 24:39. Ézio Prado, meu amigo, seja bem-vindo em nome de Jesus. E no seu corpo humano que habitou a plenitude da divindade. Colossenses 2,9. Jesus é Deus e homem, ele nos liga ao Pai. Ele se chama a si mesmo de Filho do Homem. Mateus 16, 27, 28, Marcos 8, 38. Então, em Deus, Jesus habitou entre nós, 100% homem, 100% Deus. Quando Jesus operava um milagre, era o Pai operando através de Jesus. Mas Jesus era Deus, ele precisava vir ao mundo como homem. Por isso que ele nasceu de uma mulher. E ele encarnou. Encarnar é diferente de encarnação, de reencarnação que digo. Encarnar é você nascer uma vez, nasceu em carne. Reencarnar é essa carne morrer e você nascer em outro corpo. Jesus não reencarnou, ele é encarnado, é diferente. A personalidade de Jesus. Jesus não é somente um profeta ou um mártir. Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar os pecadores. Jesus é uma pessoa com todas as potencialidades pessoal, divina e humana, Deus, homem. Então veja, Jesus, homem, isso falando da personalidade. Jesus tinha personalidade. O caráter de Jesus, principalmente pelos nomes de Jesus, podemos descrever o seu caráter, sua natureza. Vamos ver o que diz Isaías 9:6. O Rodrigo vai estar lendo Isaías 9:6, para vocês verem como é interessante nós lermos a Bíblia, sabe, ouvirmos aquilo que está sendo nos ensinado. Quando quiser, tá, Rodrigo? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz. E 1 Pedro, 1 João, deixa eu ver aqui, 1 João, João 2, deixa eu ver o que ele vai dizer para nós. 1 João 2, 1, é isso mesmo? 1 João, isso, lê aí, Rodrigo. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Está vendo? E o 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Está vendo? Tenha o caráter, o caráter de Jesus. Maravilhoso, Jesus é maravilhoso. Não há expressão humana para ser. Não há, aliás, uma expressão humana
que venha esclarecer a nossa mente a quanto Deus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso, é algo fantástico, é glorioso. Por mais que você diga Jesus é maravilhoso, não há uma expressão humana que se iguale o quanto Deus é maravilhoso. Conselheiro, quando fala que Jesus é conselheiro, é porque Ele é detentor de toda a sabedoria. É Ele que dá sabedoria ao homem. Ele é um sábio, viveu o suficiente como homem para ser nosso conselheiro. Ele viveu por aqui cerca de 3 anos e meio. Ele entende o homem, ele viveu como homem, ele vai entender você. Ele é Deus forte, isso identifica com a natureza do Pai, Deus forte. Por ser Deus, Ele já é forte por natureza. Agindo Ele, quem vai poder impedir quando Jesus age em favor dos seus? Ele é Pai da eternidade. Ele não é apenas eterno, mas é Pai da eternidade. Quer morar a eternidade com Jesus? Você já sabe o que deve fazer. Pai da eternidade, Ele existe. E a eternidade só existe porque Jesus existe. Se não é Jesus, a eternidade não existiria. Príncipe da paz. Jesus, Ele tem um interesse grande na paz, porque Ele quer dar a paz para os homens. E quando eu digo homens, eu digo para as mulheres também. Jesus quer dar paz para todos. Mas você quer a paz? Às vezes nós perguntamos para as pessoas: como é que você está? As pessoas dizem: está tudo em paz. 5 minutos depois explode tudo. Aquele que tem a paz de Deus, o mundo cai ao seu redor, mas ele tem a confiança que se ele fechar os olhos aqui, ele acordará com o Pai. Isso é ter paz, irmãos. Ter paz não é ser imune aos acontecimentos terrenos. Ter paz é saber quem somos e para onde vamos, e quem é o nosso Deus. Só Ele pode dar paz, a paz perfeita. E o seu reino é o reino de paz. E o reino de Deus começa aqui na terra. E os cristãos devem mostrar para as pessoas essa paz. Devem mostrar para as pessoas que estão atormentadas, que estão com medo, que estão desesperadas. Mostrem para elas a paz de Cristo Jesus. Jesus, Ele é consolador e Ele é advogado. Ele está ao nosso lado e nos ajuda, e nos defende e nos consola. Jesus está ao nosso lado, então não tenha medo. Ele é consolador, Ele é seu advogado. Mas tenha medo do mundo, das coisas que o mundo pode fazer com você, comigo, com os nossos filhos. Amor. Esta é uma das características dos caráter. Jesus, como Deus, é amor. Este amor se manifesta em doação de si mesmo e de seus bens, em paixão, em compaixão, em intercessão por nós. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não é amor como as pessoas estão dizendo. Deus é amor, Deus é justiça, ou Deus é justo, mas as pessoas vivem uma vida de pecado. As pessoas querem viver afastada de Jesus. As pessoas querem viver valorizando mais o mundo, valorizando mais as coisas terrenas do que o reino de Deus. E o primeiro sermão de Jesus, ele diz algo muito interessante: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
Então você precisa entender que em primeiro lugar da tua vida deve estar o reino de Deus e a justiça de Deus. E aí vem o amor de Deus. E o amor não age sem a santidade de Deus. E a justiça não age sem a santidade de Deus. Então as pessoas precisam saber o que estão dizendo, aliás, porque senão elas vão entrar em uma daqueles tópicos que nós falamos, né? Senão elas podem cair na filosofia platônica, no gnosticismo, no arianismo, no docetismo e no ebionismo. E hoje nós temos esses caras aí rodando. Isso está cheio. Algo muito bonito de ser dito nem sempre é verdadeiro, né? Nem sempre é verdadeiro. E o terceiro tópico, a obra e o ofício de Cristo. Jesus veio ao mundo como Deus, homem, realizou a obra da redenção preparada por Deus para os homens. Então Jesus veio para preparar uma obra de redenção. E quando as pessoas dizem Deus é amor, Deus é justo, trazem-se a ideia para aqueles que não entendem, que elas estão dizendo que Jesus, Deus, vai salvar o povo por baciada. Isso não vai acontecer. Não pense que isso irá acontecer. Jesus veio para fazer uma obra de redenção, mas a pessoa precisa querer ser redimida. A pessoa precisa negar-se a si mesmo. A pessoa precisa negar ao mundo. Sua obra, a obra de Jesus, é a encarnação de Jesus. Jesus é o Verbo de Deus, se fez carne. João 14:1 diz que Jesus se fez carne e habitou entre nós. E os hebreus naquela época não o quiseram, não o aceitaram. Ele nasceu de uma virgem. A história de seu nascimento está em Mateus e em Lucas. Uma das histórias que se conta hoje é a Virgem Maria, eterna Virgem Maria. E Maria, depois de Jesus, teve mais filhos. E Tiago é um deles escrito na Bíblia. Escreveu o livro de Tiago. Então, não sei como ela continuou tendo filhos. Você pode me responder se isso é verdade? Seu ministério, Jesus viveu na terra por cerca de 33 anos e meio aproximadamente. Ele veio para implantar o seu reino. O propósito de Jesus é implantar um reino. O propósito de Jesus não é tornar o ser humano rico. Isso é uma farsa, isso é mentira. Tá certo? Jesus veio para implantar o reino. Para isso ele pregou o evangelho, as boas novas, boas notícias, e deixou seus apóstolos, deixou a igreja de Jesus aqui na terra, e deu a eles a missão de continuar a sua obra. Ei, Jesus deu para você, igreja, uma missão para continuar a obra de Cristo. Para quantas pessoas você falou das boas novas hoje, em plena pandemia, onde o povo está desesperado, aonde o povo está desobediente? Ou você vai pela maioria, ou você rema contra a maioria. Jesus chamou uma igreja para remar contra a maioria, porque Ele é a verdade absoluta. Seu ministério pode ser resumido no que está escrito lá em Lucas 4, 18 e 19. Evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restaurar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Você já pensou aonde está escrito aqui que Jesus disse que você deveria fazer alguma coisa para as pessoas enriquecer? Aonde que aqui está escrito que o evangelho é você fazer algumas coisas que nós vemos hoje? Estamos retrocedendo ao século I. Então o evangelho ele tem um propósito. E o único propósito que nós encontramos na Bíblia é evangelizar os pobres, pobres de espírito,
pobre aqueles desprovidos de bens materiais, porque dificilmente uma pessoa que seja abastada, ela vai querer Jesus. Proclamar libertação aos cativos, todos estão cativos ao pecado, nenhum sequer não está cativo ao pecado. Restaurar a vista aos cegos, você precisa entender o que significa lá em Lucas, quando Jesus está falando sobre esse assunto, restaurar a vista aos cegos. Cego é aquele que enxerga e não vê um palmo à frente do nariz, ele vê o próprio umbigo. É um egoísmo acima do normal, esse é o pior cego que existe. Põe em liberdade os oprimidos, o mundo tem oprimido as pessoas, e sobre tudo isso, ele veio para salvar os perdidos. Todos estão perdidos, todos. Mas Jesus veio chamar os doentes, aqueles que se consideram pecadores. Os sãos, aqueles que são, eu não sou pecador, não bebo, não fumo, não faço isso nem aquilo, eu sou bom. Esses não precisam de salvação, esses já estão se justificando. Jesus veio, daí o seu nome, Jesus, que significa Salvador. Mateus capítulo 1, 21, Atos 4, 12, Lucas 19, 10, você pode ler na sua casa. Se você não tem a revista, manda no WhatsApp, olha pastor, traz a minha revista, eu levo para você. Sua morte, Jesus morreu por nossos pecados, para que nós fôssemos redimidos pelo sangue, para que nós fôssemos salvos. Sua morte foi real, não é uma fantasia como nós vimos lá no começo. Sua morte foi real, Jesus morreu de verdade. Nós precisamos entender isso. Ele morreu mesmo de verdade. Seu julgamento foi iníquo, irregular, segundo a lei vigente. Isaías, está aberto a Isaías 53, 8, lê aí para a gente. Por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Está vendo? O julgamento de Jesus foi um julgamento já condenando. Na cruz ele pagou o pecado e experimentou a morte por todos os homens. Todos os nossos pecados e doenças caíram sobre ele na sua morte, mas todos precisam querer. Donizete, meu querido, como é que você está? Deus abençoe sua vida, meu amado irmão em Cristo, saudade de você. Sua ressurreição, meus queridos, algo fantástico, aconteceu e irá acontecer novamente. A morte não pôde deter Jesus, aleluia. Ele ressuscitou dos mortos, porque ele não tinha pecado, e a morte não pôde. Ele saiu da sepultura vitorioso e vive eternamente, aleluia. Eu e você, por causa de Jesus, porque ele é o nosso advogado, porque ele intercede por nós, porque ele pagou o preço, nós iremos ressuscitar. Quando Deus der a ordem soada a trombeta, Jesus virá nos ares, nós encontraremos-se com ele. E isso Jesus veio fazer para ter um povo todo seu, particular. Sua exaltação, Jesus foi exaltado, Filipenses 2, do 5 ao 10. Está à destra do Deus Pai, Atos 2, 33. Governa sobre tudo, todo poder está em suas mãos, Mateus 28, 18. E aí quando você olha para Jesus, você vê Jesus um ofício completo, você vê Jesus fazendo algo fantástico. Jesus ele veio como profeta,
Ele veio como sacerdote e ele é rei. Rei e Senhor. Ele é rei. Jesus, como profeta no ministério terreno, Jesus exerceu o seu ministério de profeta. Veja especialmente o sermão escatológico, lá de Mateus 24. Jesus como profeta. Jesus, como um grande profeta, revelou os segredos do Pai aos que o amam. Por isso que o homem comum não entende o Espírito Santo, não entende Jesus, não entende Deus. Como sacerdote, o sacerdócio de Jesus é eterno. Ele é apresentado em Hebreus como sendo da linhagem de Melquisedeque, um sacerdote eterno. Ele vive para interceder pelos homens. Isaías 53, 12, lê esse texto para a gente. 53, 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contatado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ele intercede por nós. Transgressores, nós éramos transgressores. Jesus, ele fez isso por nós. Ele intercede de maneira especial em favor dos crentes. João 14, 16, 17, 9. Jesus é rei. Obrigado, meu irmão. Já no Velho Testamento está profetizado que Jesus seria rei. Rei. Salmo, Rodrigo. Salmo 2, 6 a 8. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Glória a Deus. Agora lê esse texto que a irmã Mônica Freitas colocou aí. Está escrito. Apocalipse 19, 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus, isso mesmo. Está vendo, meus irmãos? Para que servir a outro? Não é verdade, irmã Nilza Prado? Para que, se você tem um Rei e Senhor te defendendo? Meus irmãos, estamos chegando ao final da revista, da lição que digo, e vamos... Tem uma pergunta? Pergunta da irmã Débora Ferreira. Pastor, Jesus veio na forma de homem e, ao ressuscitar, ele continua em forma de homem ao lado de Deus, sendo nosso intercessor? Essa pergunta é boa. Essa pergunta, Débora, você tirou. Essa pergunta é boa e essa é boa. Débora, Jesus, quando viveu como homem, ele viveu 100% homem. A Bíblia nos mostra que depois de ressuscitado, Jesus apareceu aos apóstolos, e os apóstolos viram ele, aliás, os discípulos, e os discípulos viram ele e tocaram nele. Então ele estava em um corpo, tá certo? Os discípulos viram Jesus subir aos céus. Então ele estava em um corpo, acredito eu que em um corpo glorificado, tá? Em um corpo diferente daquilo que nós imaginamos, tá certo? Não o nosso corpo, mas bem diferente. Por quê? Porque o meu corpo ele é corruptível, eu não poderia ressuscitar em um corpo desse, nem você. Nós iremos ressuscitar em um corpo glorificado,
em um corpo diferente. No entanto, eu também penso de uma outra forma. Como o corpo de Jesus não provou corrupção, isso é, não se corrompeu com as coisas da terra, viveu 100% santo, separado do pecado, pode ser que ele tenha ressuscitado no mesmo corpo. Porque quando ele aparece lá, o discípulo incrédulo, que me falta a memória agora, lá em João 14, Tomás não, eu vou me lembrar do nome do discípulo. Ele aparece e ele diz assim: olha, vê as minhas chagas, Tomé, obrigado, vê aqui os buracos na minha mão, que o buraco foi aqui, não foi aqui, ó, é aqui, e toca do meu lado. Então eu também acredito nisso, tá certo? A sua pergunta foi muito boa, mas a sua pergunta extraordinária, Débora. Perdão, não sei como você conseguiu, e a pergunta foi muito boa. Eu acredito que o corpo de Jesus, por não ter provado a corrupção que o meu provou, ele ressuscitou no corpo, né? No entanto, o corpo de Jesus é um corpo diferente do nosso, muito diferente. Então não dá para a gente se igualar. Tá certo, irmã Débora? Dá um ok aí se você entendeu, se eu fui claro, senão eu volto a explicar. Conclusão: prostemo-nos e adoremos perante o nosso grande Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta figura ímpar é maravilhosa, a quem devemos tudo o que somos em Deus e tudo o que temos. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Quando nós vamos aplicar, a Bíblia nos desafia a percebermos cada dia mais, a parecermos, aliás, a Bíblia nos desafia a parecermos cada dia mais com Jesus. A cada dia nós vamos ser aperfeiçoados, a cada dia nós vamos melhorar, a cada dia nós vamos parecer com Jesus, sendo que Jesus não foi como nós. Ele já nasceu santo, foi sepultado, morto, sepultado e ressuscitou santo. Nós somos santificados, tá certo? Não importa o que os homens dizem de Jesus, importa se você crê no que a Bíblia diz a respeito dele, de Jesus. Jesus está intercedendo por você, e você, o que está fazendo por ele? Jesus está intercedendo por você, e você, o que está fazendo por ele? Não por Jesus em si, a pessoa, mas o que você está fazendo por Jesus, o reino de Deus, porque Jesus é o próprio reino de Deus. Meus irmãos, eu quero que vocês entendam bem a respeito da Trindade, a respeito do Espírito Santo, a respeito de Jesus. A próxima aula é sobre Jesus. Nós vivemos em um tempo, sobre o Espírito Santo. Nós vivemos em um tempo em que o ebionismo está disfarçado, o docetismo está disfarçado, o arianismo está disfarçado, o gnosticismo não, porque todo mundo tem um conhecimento. E antes de nós terminarmos para orar, eu quero dizer uma coisa para você, que eu tenho aqui batido na tecla. As pessoas que não têm entendimento bíblico, elas dizem assim, que cada pessoa tem um entendimento diferente da Bíblia, que cada pessoa tem uma interpretação diferente da Bíblia, e isso não é verdade, porque se a Bíblia é uma só e a palavra é uma só, a nossa interpretação bíblica deve ser histórica, textual. Então eu posso dizer que Jesus é o Salvador de uma forma, o Rodrigo pode dizer que Jesus é o Salvador de outra, mas nós não podemos negar que Jesus é o Salvador.
Não é porque uma pessoa que vive no mundo, que está fazendo a vontade do mundo, como nós temos vídeo aí de mendigos falando a Bíblia de trás para frente e de frente para trás, que ela está servindo a Deus. Porque eu lembro que 2 homens de Deus foram para um lugar, e chegando lá uma mulher possessa de espírito imundo, vinha atrás de Jesus, atrás dos homens de Deus, e dizia: estes homens estão pregando o Deus Altíssimo, esses homens estão pregando o Deus Altíssimo. Então um deles se vira e repreende o espírito imundo. O que ele estava dizendo era verdade, só que ele estava esnobando, ele estava caçoando, certo? Não é porque uma pessoa está falando no nome de Deus que aquilo que ela está dizendo é verdadeiro. O falso jamais pode provar o verdadeiro, ele vai tentar provar a falsidade dele. Então fique esperto. Se não tem a sua revista, peça a sua revista. Participe da escola bíblica, aprenda, para que quando você vê essas coisas, você seja um crente aprovado, que não se envergonha de manejar bem a palavra de Deus. Diga. Qual é a pergunta 3? Eu não respondi? Ah, tá. Deixa eu ver qual que é, Débora. Vamos lá, Débora. Pergunta 3. E o que é que você pode fazer? O que eu posso... O que é do... A pergunta 3 é: e o que é do ministério de Jesus que você não pode fazer? O que é do ministério de Jesus que eu não posso fazer? Salvar, eu não posso. Dar vida, eu não posso. Curar, eu não posso. E tantas outras coisas. Só que eu sei, Débora, quem pode fazer. Débora, eu sei quem pode curar. Eu sei quem pode salvar. Eu não posso libertar, mas eu sei quem pode. Jesus Cristo de Nazaré, Ele pode. Só que Ele nos deu autoridade, Débora, para que em o nome dEle alguém seja curado, alguém seja liberto. Mas não sou eu que faço, é Jesus. Respondi, Débora? Beijo no coração de vocês. Vou pedir para o Rodrigo vir aqui na frente e estar orando. E olha, gente, daqui a pouco, exatamente às 18h30, pastor Clenaldo trará uma palavra de Deus para o seu coração. Vai tomar um café correndo, volta, toma um copo com água, como eu estou tomando, e vamos ouvir a palavra de Deus. Rodrigo, vem cá orar. Deus abençoe, até domingo. Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui hoje, Senhor, aprendendo, Pai, mais sobre Ti, Senhor, sobre o que Tu queres para nós, ó Deus. Que nós possamos utilizar, Senhor, esse aprendizado na nossa vida, no nosso dia a dia, Pai. Abençoe o pastor José Aparecido, que nos trouxe essa aula, Senhor. Abençoe também o pastor Clenaldo, Pai, que vai trazer a palavra daqui a alguns instantes, Senhor. Que tudo o que aconteça seja para a honra, para a glória do Teu santo nome, Deus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos com Deus, que Deus acompanhe a todos.